Tudo bem, vencedor? Hoje a gente vai falar sobre o acordo de não persecução penal. É um tema super simples e rápido. E o resumo é ler atentamente os artigos, porque os artigos já vão definir muito bem sobre o acordo de não persecução penal. Dê ênfase ao artigo 28A, que você vai sair super bem na sua prova. Mas também utilize esse vídeo para dar uma estudada e ver algumas explanações bem boas. Então, primeiro, o que é o acordo de não persecução penal? O acordo de não persecução penal é uma medida alternativa à ação penal. Então, em vez de eu iniciar a ação penal com a denúncia ou com a queixa, se cumprir os requisitos, realize o acordo de não persecução penal, para assim não dar início à ação penal, né? E com base no que vamos ver, a gente pode até observar que pode até ser bem vantajoso. Na verdade, eu considero como um excelente benefício, né? Então vamos lá. O que acontece? O acordo de não persecução penal é uma medida alternativa à ação penal e alguns requisitos devem ser estabelecidos para que se proponha. Ou seja, esses requisitos devem ser observados para saber se vai ou não ser aquela pessoa beneficiada com o acordo. Primeiro, é importante dizer que não deve se tratar de um caso de arquivamento, é o primeiro passo, né? Então, aquela pessoa que cometeu aquele ato deve ser observado anteriormente se é caso ou não de arquivamento. Então, não deve se tratar de caso de arquivamento para ser beneficiado com a NPP. Outra questão, o crime ele deve ser cometido sem violência ou grave ameaça. E uma observação é que esses requisitos eles não são alternativos, eles são cumulativos. Então, tem que ser observado se todos eles estão sendo respeitados. Caso um sequer esteja sendo desrespeitado, já não se pode mais ter a propositura. Então, não deve se tratar de caso de arquivamento, deve ser uma infração cometida sem violência ou grave ameaça. A infração ela deve ter a pena mínima inferior a 4 anos, e isso já considerando as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto. Outra coisa, a pessoa ela deve realizar a confissão. A confissão, já diz o Código, formal e circunstanciadamente, né? E o acordo, né, ele deve ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime no caso concreto, certo? Então, é importante de que o acordo ele seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, que é o principal objetivo do acordo de não persecução penal, certo? Outra questão, e quando ele não pode ser estabelecido? Primeiro, a gente já viu que é quando descumprir esses requisitos já não pode ser estabelecido. Mas ele também tem outras hipóteses em que não vai se aplicar, que é quando for cabível a transação penal, já que ela é de competência dos juizados, se o investigado ele é reincidente ou se tratar de uma conduta habitual, reiterada ou profissional, exceto se for insignificante as infrações penais pretéritas, se o agente ele foi beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração e se nos crimes praticados, né, estes forem do âmbito da violência doméstica ou familiar ou praticados contra a mulher por razão da condição de sexo feminino em favor do agressor, né? Então, o que quer dizer? É que, primeiro ponto, esses requisitos devem estar presentes, esses primeiros requisitos falados, que é o requisito de não se tratar de caso de arquivamento, ser um crime sem violência ou grave ameaça e os demais, esses requisitos devem estar sendo respeitados. E esses outros requisitos aqui são aqueles que, ocorrendo em nenhuma forma, vai ser possível também o benefício do acordo de não persecução penal. Tudo isso disciplinado nos artigos, certo? Agora, e se esse acordo
for formulado, o que eu vou fazer, né? Que acordo é esse? Primeiro, o principal objetivo é a reprovação e prevenção do crime. Então, no caso de esse acordo ser estabelecido, o indivíduo ele vai, né, ou cumulativamente ou alternativamente, ter que reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo, ou então ele deve renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produtos ou proveito do crime. Ele também pode prestar serviço à comunidade ou à entidade pública por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, né, diminuída de 1 a 2/3, esse também local indicado. Ele também pode pagar uma prestação pecuniária a ser estabelecida ainda, ou pode cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível, né? Então, se realizar o acordo, essa pessoa vai cumprir um desses requisitos ou todos os requisitos. Isso vai ser estabelecido em toda a tramitação do acordo. Mas o importante é saber que um desses aqui ele vai ter que realizar, reparar o dano ou renunciar voluntariamente, ou todos eles. Vai depender muito do caso, né? O acordo ele será formalizado por escrito e será firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e por seu defensor. Se cair uma questão na prova e incluir o juiz, pois já pode colocar que é errado, certo? Quem vai participar desse acordo é o Ministério Público, o investigado e o defensor, certo? O que a questão ela pode falar? Do juiz com relação à audiência que ocorre posteriormente. Por quê? Porque o juiz, né, ele vai verificar a voluntariedade por meio da oitiva do investigado na presença do defensor e também a legalidade. Se o juiz, né, ele observar que o acordo foi escrito, mas de forma inadequada, insuficiente ou abusiva com relação às condições, ele vai devolver os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo com concordância do investigado e do defensor, né? Então, vamos escrever bem aqui. O que acontece? O juiz, depois que o acordo é formalizado, ele é chamado. Quando o juiz ele é chamado, ele vai observar se foi voluntário ou não, se está respeitando ou não a legalidade. Se ele achar que deve ser reformulado, ele vai devolver ao Ministério Público novamente para que ele reformule a proposta com a concordância do investigado e do defensor. Aí o que acontece? O juiz, com relação a esse acordo, ele pode homologar, né, ou não. E o juiz, ele poderá recusar a homologação à proposta que não atender os requisitos legais ou quando não for realizada a adequação, né, aquela adequação lá que ele pediu. Então, o MP, ele pode sim realizar as mudanças ou não, né? Aí o que acontece? Se recusa a homologação, o juiz ele devolverá os autos ao Ministério Público para análise da necessidade de complementação das investigações ou do oferecimento da denúncia, né? Lembrando que o PARC pode interpor recurso em sentido estrito, né? Só que esse recurso ele é considerado inconstitucional, certo? Agora, se homologado judicialmente o acordo, o juiz ele vai devolver os autos ao Ministério Público para que se inicie sua execução perante o juízo de execução penal, certo? Então, primeiro ponto, o juiz vai fazer uma oitiva, vai saber se for realmente tudo certinho, se o investigado falou de plena consciência, se os requisitos estão tudo ok. Se não tiver, ele vai devolver para o Ministério Público para ele ajeitar, certo? Aí a gente vai observar, ele ajeitou ou não. Aí vamos para o segundo ponto. Se tiver ajeitado, o juiz vai homologar. Se não, ele vai recusar, né?
Mas, de qualquer forma, se o juiz aceitar tudo, tiver tudo certinho, o juiz vai dizer, pois pode já dar andamento. Agora, se o juiz, ele recusar, aí o que acontece? Ele vai devolver os autos ao Ministério Público para a análise da necessidade de complementação das investigações ou então para oferecer mesmo a denúncia, certo? Lembrando que cabe o recurso, como eu falei, um recurso estrito que é considerado inconstitucional, mas que também é cabível, certo? Agora, o que acontece? Foi homologado o acordo, já foi dito o que é para ser feito, e aí a pessoa lá cumpriu todo o acordo. O que acontece? Vai se extinguir a punibilidade, certo? Então, se ele cumpriu tudo direitinho, vai extinguir a punibilidade. Não vai constar nos antecedentes dele. E outro ponto também, né? Se o Ministério Público ele se recusar em propor o acordo, o investigado ele poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior na forma do artigo 28 do CPP, né? E outro ponto, se foi formulado o acordo, tudo estabelecido, mas o acusado descumpriu, então, né, o Ministério Público ele deverá comunicar ao juízo para fins da rescisão e o posterior oferecimento da denúncia, né? E, além disso, esse descumprimento ele pode ser utilizado pelo MP como justificativa para o eventual não oferecimento da suspensão condicional do processo. Então, é importante. Firmou o acordo, é bom cumprir, porque se descumprir, não vai adiantar, né? Vai ser muito ruim, talvez até pior, né, para quem descumpriu o acordo.